Bom dia, pessoal. Como é que vai vocês? Tudo bem? Como é que tá as coisas aí no primeiro ano? Está iniciando uma aula de vocês, tá? E eu vou trabalhar hoje com o conteúdo de funções, né? Nós temos sempre sobre as soluções desse dia, etc. Então, página 64 do material segmento, né? Então, temos a demonstração que precisa. Então, eu entendo que pode ser crescente, tá? Ou pode ser crescente. Nós entendemos, né? Que o gráfico é crescente e tem o A que zero. Assim, ele vai ter, por exemplo, nós temos dois, né? F de mais essa primeira função, ó, não tem nenhum número na frente, então sabemos que é 1. Né? Então, A é maior que 0. E essa segunda função é menos 2. Então, A é menor que 0. Então, aqui já fiz essa função, ela é crescente, tá? E vira que essa função é crescente. Vou fazer aqui uma crítica de crescente. Então, é bem comum, né? A gente chama f de x é igual a x mais y suficiente. Então, para valores. Quando eu x for menos 1, 2, os dois, ó, menos 1, 2, é assim sucessivo. Após as observações aqui nesse gráfico, então, menos 2 mais 1, menos 2, x mais 1, também nessa função. Beleza? Bom, quando eu olhar o y, eu vou também lugar o primeiro valor de x a ordem aqui, ó, x1 e 2, que lá é x, né? É igual a y, eu tenho aqui, tá? Igual, por favor, menos 1, menos 1, e 2. Próximo. Quando meu x for 0 é 3, o pontinho vai no 3, né? Bom, no D, e assim, o modelo. 2 para o x, 5 para o y. 2 para o x, 5 para o y. E assim vai. Quando você tiver todos os seus pontos, aí você riscar, né? Ligar os pontos, eu vou ter um gráfico de característica crescente, né? E o outro aqui, nesse caso, né? Menos 1 e 3, quando o meu x for menos 1, tá? O meu y só pode ser 3. Então, ligando os pares ordenados. Você não se preocupe com essa forma aqui, ó, porque se você resolver os cálculos corretamente, quando você for atribuindo os subvalores aqui, automaticamente vai, depois que você traçar a reta, vai ter os gráficos, tá bom? Então, pensa assim, quando você planta uma árvore, ela vai de baixo para cima, tá? Quando você derruba uma árvore, ela vem de cima para baixo. Então, característica de ser crescente, característica de ser decrescente. Na ementa do vestibular vai aparecer assim, estudo de uma função do primeiro grau, ou muitas vezes vai falar assim, estudo de uma função crescente, ou decrescente, ou como que aparece nas ementas aí de forma bem tradicional, função afim. Então lembrando que função afim é função do primeiro grau, tá? E função quadrática é uma função do segundo grau, beleza? Então, na página 65, né, logo à frente aqui, nós temos aí também um gráfico de função, ó, tá? x1, x2, tá? y1, y2. Então, o que acontece? Mostrando que eu tenho o par ordenado para x1, eu tenho y1
x2, y2. Por que a apostila traz aqui, ó, f de x1? Porque quando eu tenho o valor de x, eu atribuo aqui, ó, dentro da função e eu tenho o valor de y, tá? Então essa é a explicação que o professor tinha comentado com vocês aí anteriormente, tá bom? São os pares ordenados. Aí a apostila vai trazer alguns modelos, né, de resolução, ok? E aí na página, vamos lá, na página 67, lembrando que para trás eu preciso que vocês leiam a aula texto, ok? Na página 67 vai aparecer o seguinte: zero da função afim. Tá, o que é o zero? Então, existe alguns momentos que eu posso falar função zero ou raiz dessa função. Então, raiz é o valor que vai zerar essa função. Então, eu vou fazer o cálculo, eu vou substituir o valor de x nessa função e ela vai zerar. Então, é o que aconteceu aqui. Então, o exercício fala assim, ó, considera novamente a função relacionada, a temperatura em graus Fahrenheit, com a temperatura em graus Celsius. Como é que a gente faz isso? Isso é uma relação, tá? A gente, para poder obter essa fórmula, a gente utiliza o teorema de Tales de Mileto, tá? No conceito matemático aí a gente consegue achar. Mas eu desenvolvendo isso daqui, nós vamos ter então, ó, temperatura Fahrenheit, 9 temperatura Celsius, dividido por 5 mais 32. Eu vou substituir os valores, mas como eu quero achar o zero da função, o que a função fez? Ó, a apostila fez. Ela copiou novamente essa equação aqui, certo? Como que é o zero, ele quer o valor de x que vai zerar essa função. Então ele igualou a zero, tá vendo? Aí esse 5 estava dividindo, subiu multiplicando, certo? Então ficou 9t mais 32. Você faz essas substituições, né? E automaticamente nós vamos ter menos 160 sobre 9, tá bom? Então significa que, olha lá, o exercício. Você pode obter uma expressão para o cálculo desse valor, para qualquer função polinomial do primeiro grau. Para isso, considere a função do tipo f de x igual a x mais b, igual a zero. Isso aqui, ó, nada mais é do que uma função genérica, tá? Então a gente faz a genérica aí. O que é genérica, né? Função genérica é um esqueleto, tá? É um esqueleto. Então qualquer valor que eu vou atribuir, eu vou ter um valor de x e um valor de y, certo? Então vamos lá. F de x igual a x mais b. A função f de x, ó, por isso que diz que quer que zere. Então, se você escreve a genérica, eu quero achar o zero da função, eu tenho que fazer como se fosse y igual a zero. Então fica a mais x mais b igual a zero, tá? E vamos resolver. Então, se o b está mais, ele passa a menos. E se o a está multiplicando, ele passa dividindo, tá bom? Não precisa se preocupar, na realidade você tem que saber até aqui só, tá? Ou seja, toda função f de x é igual a zero, tá? Bom, intersecção do eixo y, então nós vamos pensar sempre assim. Isso aqui é uma aula, lembrando que para dar um reforço nas aulas do SPE, né, pessoal? Os professores já tinham comentado, resolvido essas aulas aí, né? Então vamos lá. Então o exercício fala aqui, ó. Construa uma tabela e trace o gráfico do plano cartesiano. Então como é que é para resolver? Então, esse exercício é como se você fizesse assim, ó. Você vai pegar e vai montar isso aqui, ó. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y, beleza? Quais são os valores que eu vou pôr? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu sugiro para vocês, segue esse espelho aqui, né? Eu particularmente gosto de colocar sempre uns valores negativos até chegar aos valores positivos. Eu gosto de fazer sempre assim, tá bom? Então pega, por exemplo, lá, menos 2, sobe, menos 1, 0, 1, 2 e 3, aí joga na função, tá? E assim sucessivamente. Bom, quem que é o termo independente? A gente fala assim em matemática, o termo independente é esse cara aqui, ó, tá? Por que ele é termo independente? Porque ele não tem nenhuma letra. Ah, professor, mas o B é letra. Então pensa assim, não tem nenhum X, tá bom? Então, ó, o A e X, eles são dependentes um do outro, mas o B é sozinho. Então, isso aqui é como se fosse o valor de Y, ok? Por quê? Atribui aqui, por exemplo, ó, X igual a zero. Vai ficar F de X igual a X mais B. A vezes zero, zero. Sobrou B, que é uma constante, tá bom? Bom, lá na página 70,
Tá, vamos colocar aqui rapidão, vou rolar aqui na página 70. Na página 70 nós temos também uma representação. Deixa o professor rolar aqui. Passei, né? Página 70 aqui. Então pensa assim. Estudo dos gráficos. Então, essa linha reta aqui, ó, chama-se eixo das abscissas. Tá? Quando eu traçar essa linha vermelha, para baixo eu tenho os valores negativos, para cima eu tenho os valores positivos. Então, valor negativo, valor positivo. Certo? Então, ele vem crescente, de baixo para cima. Esse ponto aqui, 150, é o valor que vai zerar a minha função. Note, ó. Menos e mais. Ah, professor, por que ficou menos b sobre a? Porque quando eu igualar a zero, aqui, ó, tá? Eu vou ter essa função. Quando for de cima para baixo, ele vem do positivo para o negativo. Então pensa assim, vamos de novo simplificar um jeito muito, mas é bem bobinho aí, né? Quando você planta uma árvore, ela vem de baixo para cima, do menor para o maior. Ela crescente, essa árvore cresce, tá? Quando você derruba essa árvore, ela era alta e ela caiu, ou seja, de cima para baixo, ok? Então, seguindo esse exemplo aí, beleza? Aí nós temos mais alguns exercícios aí de exemplo da apostila, né? Nós vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Em um mesmo plano cartesiano, trace os gráficos da função f de x igual a 4x, g de x é 4x mais 1 e h de x é 4x menos 2. A apostila traz uns nomes aqui, galera, tá? Mas não confundam, f de x, g de x, h de x, né? Só para nomenclatura. Então, ó, o que pode ser dito das taxas de variação dessa função? São todas iguais a 4. O que é taxa de variação? É o número que acompanha x. Então, repare que o número que acompanha x aqui é 4, tá vendo? Ah, professor, mas apareceu mais 1 e apareceu menos 2. Não se esqueça, aqui é termo independente, ó. Sozinho, sozinho, tá? Então, a taxa de variação é o valor que vai estar correlacionado com o valor de x, ok? O que pode ser dito a respeito da posição relativa entre as retas obtidas nos gráficos? As retas são paralelas. Por que elas são paralelas? Para ficar melhor a visualização, o professor vai pedir para vocês fazerem isso daqui, ó, atribui lá, faz aquela tabelinha, eixo x e f de x, desde o menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quando você atribuir o valor de x, aqui, ó, você faz essa, depois você faz dessa função. E você coloca no mesmo gráfico, você vai ver que elas não vão se tocar, tá? Elas vão ficar uma próxima a outra, mas não se tocam. E isso significa que é um conceito de ser paralelas, beleza? Tudo bem. Exercício número 2, pessoal, vai falar o seguinte, ó. Imagine que em uma colônia de bactérias, o crescimento é linear, então linear constante, né? Então, como já falou que ele é linear, né, já entendemos que ele é uma função do primeiro grau, né? Porque reta, linear, linha reta, digamos assim, tá? E que o número y de bactérias passa de 16 para 24, então tem um aumento aí como a gente está vendo. Em um intervalo de tempo de x de 2 horas. Calcule a taxa de crescimento dessa colônia por hora. O que é a taxa de crescimento? Então repare aqui, ó, passa de 16 para 20, isso aqui é uma variação, tá? Então eu vou fazer o seguinte, em 2 horas é a variação de crescimento por tempo, tá? Então 24 menos 16, ou seja, do maior para o menor, isso é taxa, né? Dividido por 2. Por 2 o quê? Por causa do tempo, né? Então 24 menos 16 dividido por 2 vai me dar 4, ok? Essa é a nossa taxa de crescimento das bactérias, beleza? Então o professor vai pedir para vocês resolverem os exercícios da página 70 e 71, né? E com isso a gente conclui aí a aula de função do primeiro grau, beleza? Mais adiante a gente vai fazer alguns outros exercícios com mais resoluções, e agora a gente está usando essa ferramenta aí para ficar um pouquinho mais dinâmico. Tudo bem, pessoal? Então, por favor, tente resolver e responder essas questões. Beleza? Forte abraço aí
Deus abençoe, bons estudos aí, tudo de bom. Até mais, galera.